Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Nelson Adrian, vim aqui rapidamente fazer uma revisão para o conteúdo da prova do convênio, tá? Mencionando para vocês que o conteúdo do convênio está ligado ao material poliedro, tá? E está relacionado ao terceiro capítulo, que é basicamente o tema religião, o quarto capítulo, que está relacionado às instituições sociais, tá? Casamento, família, e o quinto capítulo, que está relacionado à estratificação social, desigualdade, modelos desiguais de estruturas, castas, estamentos. Por exemplo, no caso pegar aqui o caso do terceiro capítulo, que é religião, a gente pode mencionar que os modelos religiosos que estão estruturados dentro do dogma. Dogma, na verdade, é uma lei inquestionável, que é aceito, né? E as religiões, elas estão, elas vivem numa relação muito curiosa com os modelos laicos. Porque assim, no tema religião, está ali um vínculo muito ligado ao chamado modelos leigos ou laicos. Modelo leigo ou laico, na verdade, é o Estado, né, que ele divide a política da religião. Não é um Estado que é contra a religião. Não, é um Estado que ele simplesmente entende que os modelos religiosos têm que estar separados dos modelos estatais. Há uma separação. Não funciona assim, né? Então não é um Estado contra a religião. Existe, por exemplo, o Estado teológico ou religioso, que o vínculo entre a religião e os modelos políticos são fortes, estão integrados, isso muito no passado. E hoje você tem um modelo que ele é laico. Existe um outro termo que vai ser muito usado na prova, que é chamado de secular. O que é secularização? São modelos modernos. Secularização é a cultura ligado à ciência, ligado à tecnologia. E como essa cultura, né, que envolve a todos nós, nos influencia e faz com que a religião perca força, perca influência. Não quer dizer que as religiões vão acabar, mas na atualidade os modelos laicos, leigo ou modelo secular, eles cada vez mais acabam influenciando a vida da gente, fazendo com que muitos modelos religiosos não se tornem tão fortes ou influenciadores como no passado. Tá? Então você tem muito isso. Nessa ideia de religião também eu posso falar aqui de autores. Posso mencionar o Durkheim, o sociólogo francês Émile Durkheim, que o Durkheim, na perspectiva dele, religião visa um objetivo: integrar as pessoas. As religiões integram, unem as pessoas. Quando as pessoas estão dentro de modelos religiosos, quando as pessoas estão dentro de religiões, elas tendem a ter um vínculo maior, tendem a ter uma socialização maior. Então, o Durkheim entende que a religião ela tem um propósito positivo de integrar as pessoas. Diferente, por exemplo, do Karl Marx. O Karl Marx tinha uma outra ideia. Para ele, as religiões visam alienar e desorientar os indivíduos. As religiões, como ele usa até o próprio termo, é o ópio do povo, porque é uma instituição que ela manifesta o interesse de uma classe dominante. E essa classe dominante, que é a classe poderosa economicamente, tende ao que? A influenciar, tende ao que? A dominar as outras classes menores através de modelos ideológicos. E dentre esses modelos ideológicos está o que? A religião. Então, o Durkheim entende que as religiões integram, unem os indivíduos. E o Karl Marx entende que as religiões acabam alienando, desorientando os indivíduos. Então, no tema de religião, a gente pode botar esses fatores aí importantes no processo. Outro tema também que é do quarto capítulo, que é a ideia das instituições. Por exemplo, a família, né? Que é uma instituição básica, né? Uma família que ela é a base da sociedade e que ela pode ser distribuída de duas maneiras. A família extensa, que é a família grande, rural, com muitos filhos. É importante frisar que essa família era chamada de extensa porque tinha muitos filhos, eram muitos membros, e era preciso ter muitos filhos para ter muita gente para trabalhar na lavoura, no campo. Então, daí a ideia da tua tataravó, do teu bisavô ter 10 filhos, 15 filhos. Então, era importante ter muitos filhos. E é uma família muito ligada a uma estrutura patriarcal, conservadora, machista.
o provedor da casa, o homem, essas coisas. Quando você vê o caso da cidade, você já tem uma outra família, que é a nuclear, que é uma família menor, com poucos filhos, né? Onde você já tem lá um modelo patriarcal, mas também uma autonomia maior da mulher, uma, uma, uma independência também da mulher. Né? Então você verifica um outro padrão. Quer dizer, a chamada família nuclear é uma família menor, muito ligada ao espaço urbano, tá? E ela vai também acabar sendo origem para várias outras famílias, como a família da mãe solteira, do pai solteiro, a família gay, entre várias outras. Então você tem modelos institucionais que a gente pode considerar dentro desse processo. Além da ideia da família, né, que destacou esses dois, o casamento. O casamento, que a gente pode dizer que é um modelo de negócios, por incrível que pareça, ele tem um sentido de negócio, porque é a união entre famílias, sempre foi durante muito tempo uma união de famílias, e muito ligado a um vínculo de negócio mesmo, uma questão material mesmo, né, da questão de unir as famílias, a ideia do dote, de pagar coisas, que do passado era muito assim, né? Hoje, em algumas sociedades, você não encontra muito isso, mas na modernidade, numa sociedade globalizada hoje, você tem muito respeito, por exemplo, da vontade dos indivíduos. Hoje, as pessoas casam porque já sentem algo pela outra, então há um respeito maior dos sentimentos, que no passado não existia isso. Entretanto, o que a gente está verificando uma espécie de uma crise dos modelos tradicionais, quer dizer, a família, né, e passa por uma crise e o casamento também. Tanto é que essa crise ela é caracterizada num número muito grande de divórcios, cada vez maiores. Então a gente percebe que os modelos sociais, como no caso da família e do casamento, estão perdendo muita força, muito um vínculo que era muito comum no passado. Então as instituições elas passam por transformações. E um dos motivos dessas transformações tem a ver muito com a autonomia da mulher, a mulher entrando no mercado de trabalho. Né? É curioso que quando um indivíduo importante no modelo social, que é a mulher, ela é modificada, há uma mudança de comportamento nessa figura, todos os outros modelos sociais também mudam, porque era muito curioso que no passado se acreditava que o indivíduo mais importante era o homem, quando na verdade, se a gente avaliar com calma, são as mulheres. Né? Elas são o esteio, a base do modelo da família, principalmente aqui no Brasil. Então a gente percebe, na verdade, mudanças, transformações, que elas são realmente significativas dentro desse processo, dessa ideia a ser considerada. Lembrei aqui uma outra coisa, voltando ao tema das religiões, né, as religiões que vão ser divididas em dois tipos, né, principais, as politeístas, que eram as mais antigas, né, vários deuses, vários seres sobrenaturais e muito ligado aos elementos da natureza, né, politeístas, e as monoteístas é a figura, por exemplo, de um único Deus. Tá? Então a prova pode cair coisas desse tipo. Uma outra coisa que a gente vai também considerar nesse modelo ligado à religião é um processo hoje denominado de fundamentalismo. Os grupos fundamentalistas, entenda aqui fundamentalistas como grupos radicais, violentos, autoritários e intolerantes, tá bom? Então você vai perceber que cada vez mais você verifica grupos autoritários que eles tentam pegar ideias do passado e trazer para a nossa realidade. Os fundamentalistas, eles vivem dentro de uma teoria que é uma teoria da identidade da resistência. Como assim? Eles estão resistindo. É uma identidade de resistência. Eles estão resistindo. Resistindo a quê? A globalização, a tecnologia, a modernidade, as mudanças de comportamento, a autonomia da mulher no mercado de trabalho. Essas coisas todas que eu acabei de falar, para eles são coisas terríveis. Né? Porque os fundamentalistas, não importa, islâmicos, cristãos, judeus, não importa, eles são grupos que eles são contra outras religiões, eles tentam pegar coisas do passado e trazer para a nossa realidade. Né? Então, para eles, esses modelos modernos que a gente está verificando são todos o que? Distorções, desorientações da sociedade, e eles põem muito a culpa nisso na globalização, no processo de globalização. Então, eles têm uma aversão muito grande aos modelos modernos que a gente pode considerar. E aí também a gente vai entender então que os modelos fundamentalistas eles são modelos também da sociedade moderna, grupos que tentam pegar coisas do passado e trazer para a nossa realidade. Quer dizer, se há 2000 anos atrás a mulher era praticamente uma propriedade do homem, eles acham que isso é possível agora. Então, são indivíduos que eles fogem um pouco da realidade do momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então, sobre os modelos religiosos, nós temos isso aí.
né? O Max Weber, que fala sobre a ética protestante, né? O modelo protestante, que é um modelo que tem um vínculo muito forte com o capitalismo, né? Um vínculo que ele é também secular, apesar de religioso, existe um vínculo secular, por exemplo, a valorização do trabalho, da produtividade, é uma coisa, na verdade, que é muito destacado entre os protestantes, e essa relação com o capitalismo, amém? É. E, finalmente, gente, o capítulo 4, né, aliás, 5, que fala sobre a estratificação social. Estratificar e diferenciar. Sociedades estratificadas são sociedades desiguais, diferentes. Você tem os modelos de estratificação, né, que é o caso de castas, estamentos e classes sociais. Castas são estruturas religiosas, milenares, antigas, onde o indivíduo ele é avaliado dentro de uma posição pela sua hereditariedade, pela religião, por uma questão cultural. Não tem nada a ver com renda. Não é a renda que define a posição da pessoa. E a pessoa numa estrutura de casta nasce ali e fica ali pelo resto da vida. Quer dizer, não tem mobilidade, nem para cima, nem para baixo. E ainda existe uma cultura lá, que é a cultura da endogamia. A endogamia é aquela cultura que é tipo uma espécie de proibição que diz que membros de uma casta só podem se envolver com membros da mesma casta. Então, é um modelo fechado mesmo, né? Cultural, religioso, e talvez um dos poucos locais onde você ainda encontra isso seja o que justamente na Índia, né? Mas na parte cultural e religiosa, na religião hindu, lá na Índia, que é a maior parte dos fiéis, dos indivíduos que constitui esse modelo. Outra estrutura são os estamentos. Modelos estamentais são modelos feudais, gente. É a estrutura feudal. Então, modelo feudal é uma estrutura semi-fechada, né? Em casos raríssimos, alguém está na base, tipo camponeses e servos e baixo clero poderiam subir. Isso só acontecia quando indivíduos dos estamentos superiores, nobreza e alto clero, nomeavam indivíduos que vinham de baixo. Então a gente pode destacar o caso, por exemplo, de um casamento. Quer dizer, um nobre poderia casar com uma camponesa. Era uma coisa rara, mas podia acontecer. Então, nesse caso, quando isso acontecia, a menina ela subia, né? Ela acabava tendo uma subida. E essa subida tinha muito, não tanto a ver com a questão de renda, mas com os seus status. Até porque, para as estruturas estamentais, riqueza numa sociedade estamental não era tanto a questão econômica, material, mas sim o que? A linhagem, a origem, o nome, né, ligado à nobreza. Isso era muito mais importante, isso era muito mais significativo. Então, é uma estrutura religiosa, cultural, muito parecida com a casta nesse ponto, mas entretanto ela é semi-aberta, tá? E lá na estrutura de estamento não tinha endogamia, que é de você casar com membros da mesma, só com membros da mesma casta. Não, nos estamentos não existia isso. Os indivíduos poderiam casar com quem quisesse. Não havia uma proibição nesse processo. E a estrutura de classe, gente, a estrutura de classe é uma estrutura que ela é aberta, capitalista, industrial. Você tem a mobilidade para cima ou para baixo, mobilidade vertical, ascensão e queda, né? Mobilidade horizontal é quando a pessoa se desloca dentro da própria classe. É o caso, por exemplo, de alguém que pertence à classe C, e dentro da classe C existe a classe média média e classe média baixa. Então a pessoa vai se deslocando, mas continua na mesma classe, a classe C. São indivíduos que não saem da classe, continua. É chamado de mobilidade horizontal, tá bom? Tu tem, por exemplo, a classificação do Max Weber, que ele argumenta que existem as classes e subclasses. Enquanto Karl Marx argumenta que existe só rico e pobre, o Max Weber vai dizer que existe o rico, o pobre, e existe a classe média, que é o indivíduo que ele tem rendimento, ele tem proventos, mas ele não é nem rico e também não é pobre. Mas ele tem um poder de compra significativo, a chamada classe média. Sabendo que também existe, dentro desse modelo, a ideia dos status, né? Existe a classificação de status, status atribuídos e adquiridos. Status adquiridos tem a ver com a ideia da pessoa que conquista pelo seu mérito, tá? Uma posição. Pobre ficou rico, algo assim. E status adquiridos. E os atribuídos é quando a pessoa nasce naquela condição. Nasce, por exemplo, nasceu rico, pobre, mulher, homem. É um status atribuído, quer dizer, a pessoa não pediu para nascer naquela condição. Então é isso. Então, pessoal, a nossa revisão fica mais ou menos nesse processo aí, tá bom? Espero que tenha ajudado você.